Boa tarde. Renato, você quer começar? Não sei se a Angélica ainda já está na sala. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Então, nós vamos fazer aqui a abordagem específica da nossa área, de como nós construímos as atenções que nós demos para cada detalhe e assim por diante. Então, meu nome é Renato, a nossa coordenadora já falou com vocês rapidamente, Angélica, a Ângela também, José Paulino não pôde estar conosco. Enfim, vamos avançar. Pode passar, por favor. Nós começamos falando da área de matemática, e esse aí já é o segundo. Tem outro antes, Ângela. Ângela? Oi, Renato. Essa é a atualização de Cleiton. É a mesma, só com a nova roupagem. Então, não tem mais o primeiro slide. Não. Certo. Mas tudo bem. Nós começamos, de fato, falando da fundamentação da nossa área e que já é bem conhecida como a matemática pura, a matemática aplicada e a educação matemática. E nós não abrimos mão de deixar isso aí claro, né? A matemática pura, aquela que contempla os definições e conceitos que vão fundamentando todos aqueles objetos de conhecimento que nós vamos trabalhando, né? A matemática aplicada, que um tempo atrás se dizia que chamava-se também de matemática computacional, hoje já não é privilégio das grandes empresas, hoje está na mão da população, né? Quando a população usa um aplicativo para saber que hora que um determinado ônibus passa na sua parada, ou na chamada de um transporte por aplicativo, e assim por diante, trazer uma refeição para casa, fazer compras em supermercado. Então, essa aí é vamos dizer, a ação da matemática aplicada, que não deixou de ser computacional, né? E a educação, ela vem um crescente muito grande desde a década de 50 do século passado, estou falando de 1950 para cá, né, com diversos teóricos que se debruçaram pela forma de como vinha sendo ensinada a matemática, aí passando por Brousseau, Ott, Carvalho, Abrantes e tantos outros, até aos nossos dias, com o objetivo de mediar o ensino, né, como uma ferramenta para o professor poder utilizá-la para fazer com que mais alunos consigam aprender matemática, certo? Com relação a esse slide, a área de matemática, o seu componente, propõe que as abordagens escolares, então a gente destacou esses 3 pontos. Promovam a contextualização, como a problematização. Essa contextualização é sempre bom a gente pensar em espaço-tempo, na dimensão espaço-tempo, porque os anos vão passando e muitos problemas ou exercícios, né, que já foram abordados 40, 50 anos atrás, vão se repetindo, alguns deles com roupagens diferentes, né? Desde quando a gente trata de algumas coisas na base, quando fala de conjuntos, né, noções de conjuntos, e a gente fala em interseção, e a gente faz contagem de número de elementos de conjuntos, e a gente fala de uma sala de aula que tem um determinado número de alunos que estudam inglês, outro número estuda espanhol, e a gente quer saber quantos alunos tem na turma inteira. Enfim, hoje trazendo para, vamos dizer assim,
dando uma repaginada nisso, hoje a gente já está falando em grupo de alunos que receberam fake news, outros não, né, o grupo não, e esse tipo de coisa, aí começa a ter uma abordagem diferente. Então, a contextualização é muito importante, porque o mesmo formato de um tempo atrás, hoje pode não ter significado para os nossos alunos na atualidade. Né? A ideia da problematização, porque a gente não pode ficar só no campo deles resolverem os problemas propostos por livros. É importante eles, dentro do contexto que eles vivenciam, eles também possam problematizar. Né? A ideia de envolver alunos em práticas sociais é fundamental, porque traz o problema no formato de como ele acontece nas suas comunidades, né? E trazendo para dentro da sala de aula, ele se vê como protagonista, capazes até de resolver problemas familiares, né? E que proporciona a resolução de problemas vinculados à vida real, que, na verdade, ele complementa esses 3 pontos. Pode passar, por favor, Ângela? A proposta... É só uma contribuição, Renato, só uma contribuição. Gente, boa tarde, tem muita gente que chegou depois, né? Aqui quem fala é a professora Ângela, é uma das professoras que compõe a base matemática. Quando o Renato colocou na sua fala que a nossa área, ela está fundamentada em 3 vertentes: a matemática pura, a matemática aplicada e a educação matemática. A matemática pura, aqueles modelos de cálculo, a questão das sequências didáticas, de equação, enfim, que nós, como professores de matemática, já fazemos isso no dia a dia. A matemática aplicada, onde nós iremos trabalhar com a ressignificação desses objetos do conhecimento no dia a dia. E a educação matemática vem justamente com essa proposta integradora, que aí já vem, nós sabemos que esse campo interdisciplinar, metadisciplinar, que emprega contribuições da matemática, da sua filosofia, da sua história, bem como de outras áreas, tais como educação, psicologia, antropologia e sociologia. Então, nós podemos observar que o objetivo é o estudo das relações entre o conhecimento matemático, o professor e os alunos. Relações essas que se estabelecem em um determinado contexto sociocultural. A importância, quando o Renato falou, da questão do espaço e tempo, para que a gente possa compreender que a área de matemática e o seu componente promove não só a contextualização, mas o envolvimento e proporciona a resolução de problemas vinculados ao dia a dia dos nossos alunos, tá certo? E aí, a proposta da nossa área é justamente essa. É uma proposta que traz como trabalho uma perspectiva integradora em uma organização que se estabelece em torno de temas, questões e problemas, cuja finalidade de aprendizagem dos tópicos abordados não é apenas lidar com o saber abstrato, mas aprender fazendo, desenvolvendo um mecanismo para uma reflexão crítica na perspectiva social, ou seja, os nossos estudantes, nossos protagonistas, têm a oportunidade de compreender o seu papel no contexto técnico, social, político, cultural e econômico. Daí a importância de nós visualizarmos a nossa área como integradora com todas as outras áreas. Quando nós falamos, né, e aí foi a abordagem de alguns da questão da redução, reduzir a formação geral básica para poder aumentar a questão dos itinerários formativos. Nós vamos ver que todos realmente vão conseguir potencializar, mas para isso a gente precisa nos organizar, planejar, nos programar, para que a gente possa entender quais são as habilidades que nós iremos trabalhar naquele chão daquela escola, né? E aí, Renato, quer contribuir com alguma coisa nessa slide? Nesse não, pode ser no próximo. Ainda com relação à proposta da área, esse primeiro parágrafo aí, a gente fez questão de dizer que a nossa área, né,
tem por objetivo proporcionar aos seus alunos a construção de pelo menos competências, tá? Essas competências específicas da nossa área, mesmo que o nosso trabalho não esteja direcionado para o mundo do trabalho, digo, o nosso trabalho geral, de todas as áreas, mesmo não estando direcionados, mas estão alinhados, né? Quando a gente quer desenvolver competências, as competências, elas são muito ao formato das competências requeridas quando uma pessoa, pode ser até um aluno nosso ainda, procurando um emprego e vai passar por uma entrevista, né? Então, é muito interessante que um dos questionamentos básicos atuais é que a pessoa, o candidato, ele goste ou valorize o trabalho em equipe, né? Então, nesse ínterim, é fundamental que a gente, já desde do ensino fundamental, que a gente venha a proporcionar, a valorizar o trabalho como a gente falava, trabalho em grupo, não é? Valorizar esse tipo de coisa, né? Mesmo existem pessoas, não, eu não gosto de fazer em grupo, eu gosto de fazer sozinho, eu gosto de fazer individual. Ainda assim, meu ponto de vista, vale a pena o professor insistir ao longo de uma jornada aí de 1 ano ou mais, né, que faça um convite, né, aos poucos, para que esse aluno venha a integrar a um trabalho em grupo, porque no seu futuro, né, os trabalhos eles em grupo, né, trabalhar em grupo, ele será muito bem visto no mundo do trabalho. Na mesma direção nós pensamos que o fazer matemática, né, que primeiro que o saber não se separa do saber fazer. E nesse sentido, né, o desenvolver, aprender matemática fazendo matemática, está muito relacionado com a metodologia científica, né? Quando a gente fala em observar, analisar, estabelecer relações, perceber regularidades, buscar explicações, criar soluções, propor estratégias próprias que envolvam noções, conceitos e métodos matemáticos. A nossa proposta, então, ressalta essa ideia de atividades, né, de natureza investigadora. Então, a base aí da proposta, a gente se debruçou muito, a gente discutiu muito, né, para verificar o que a gente vai contemplar realmente nesse currículo. Pode passar, Ângela? E só uma contribuição, eu não sei, alguns estão colocando aqui no chat que ou é o meu áudio ou é o seu, Renato, que está um pouco baixo, a gente vai tentar melhorar, tá? Mas eu gostaria nessa perspectiva, nessa ótica que Renato colocou, eu gostaria que os colegas prestassem atenção que a proposta da nossa área é ter competências matemáticas, significa poder compreender, avaliar e aplicar os conteúdos da matemática numa variedade de contextos e situações nas quais a matemática se faz necessária, como ferramenta na solução eficaz de situações e problemas, tomada de decisões e participação na sociedade democrática. E é nessa perspectiva teórico-prática a abordagem do trabalho didático e pedagógico de nós, professores, voltado para o ensino e o processo de ensino e aprendizagem da matemática, que estamos propondo na construção do referencial curricular do ensino médio potiguar. Então, percebam que também nós trouxemos nesse referencial a questão das práticas experimentais, das vivências dos nossos alunos, com uma certa intencionalidade, porque sabemos que é nessa relação, é nessa troca que nós construímos, né, que nós consolidamos o processo.
tá bom? E lá na frente vocês vão perceber o porquê. Trouxeram para esse slide agora, Renato, os fundamentos da matemática que a gente já falou, a gente já contribuiu, mas o que Igor colocou, a nossa área é matemática e suas tecnologias, e nós temos um componente. E quando a gente for discutir os eixos integradores, nós iremos sempre estar voltado não só para a área de matemática, mas as outras áreas, mas iremos estar potencializando a nossa área, tá certo? E aí, percebam os conceitos dos elementos da matriz diária. Eu quero que vocês possam perceber, isso daqui é um documento norteador nacional, onde todas as áreas vai estar aqui a competência específica da área de matemática, que vai ser vinculada às competências gerais da educação básica. No estado do Rio Grande do Norte são 12, tá certo? Então, na primeira coluna, nós temos as habilidades da BNCC vinculada às competências específicas, e aí a gente tem que ter esse cuidado, porque na coluna do meio vai ser a articulação da habilidade no componente, que justamente por meio dos eixos integradores, nós trouxemos nesse novo currículo, no currículo do ensino médio potiguar, nós trouxemos, para vocês terem ideia, 7 eixos integradores, com 71 habilidades. Então, percebam que no primeiro ano nós temos 3 aulas, no segundo ano nós temos 2 e no terceiro ano nós temos 2. Então, o professor, ele tem que ter esse olhar clínico para ver até onde ele vai, para ele poder compreender a questão das sequências. Lembrando que as sequências didáticas vai depender do chão de cada escola. Por quê, professora Ângela? Porque os objetos do conhecimento são conteúdos, conceitos e processos organizados em diferentes temáticas, que viabilizam o trabalho interdisciplinar e são passíveis de serem aplicados a partir de um conjunto de habilidades. Então, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter esse olhar clínico. Já a matriz da... Oi? Oi, Renato. Só um pouquinho valorizando ainda sobre a área, e para que fique claro para os professores que o olhar principal que o professor, não só nós de matemática, que a gente tem que ter atenção a primeira atenção, de que maneira nós vamos atingir as competências específicas da área. Esse é o macro. A gente tem, assim, ó, um ambiente grande que a gente vai enxergar isso. Então, toda vez que você vai ter uma articulação no componente, já vou falar mais sobre isso, e o objeto do conhecimento é mais ou menos assim. Você tem que atender uma competência específica da área, aquelas que eu falei que estão alinhadas, não estão direcionadas, estão alinhadas àquelas competências que são cobradas no mundo do trabalho. Então, o primeiro momento é esse. Então, não adianta você ir lá estar cortando tecido ou vendendo a granel alguma coisa se você não entende nada de peso, medida, nem coisa nenhuma. Então, é o primeiro olhar. Quando fala em componente, falar que nós só temos um componente, e como é que vai ser a articulação da habilidade no componente, é porque, assim, eu gosto de fazer muita analogia com ciências da natureza, né? Porque você tem lá uma competência específica deles, e que vocês podem lançar a mão de um objeto do conhecimento do componente de química, ou de física, ou de biologia, para atingir aquela competência, ou até os 3 componentes. No nosso caso, a área de matemática tem um componente somente. Então, aparentemente parece mais fácil, mas não, porque a gente tem que ficar muito ligado de como que nós vamos usar esse objeto do conhecimento para atingir aquilo que se deseja no final. Eu tenho feito um paralelo, deixando para explicar melhor, dizendo assim, olha, gente, é como se você tivesse ferramentas, e qual ferramenta que você vai usar para atingir determinado, vamos dizer assim, processo. No tipo, você fez um buraco na parede, colocou uma bucha, pegou um parafuso e vem com um martelo para colocar o parafuso na bucha. Não. A ferramenta é outra.
entendeu? A ferramenta é outra para você trabalhar adequadamente. Então, isso aí esse movimento é muito importante para o professor entender o que tem aí nessas matrizes, tanto da área, que está aparecendo agora, como depois vai aparecer do componente. Pronto, Ângela. E aí eu gostaria que vocês percebessem, né, que a matriz da área de matemática e suas tecnologias, nós trouxemos aqui um exemplo, a competência 2. Já que no outro momento a gente tinha falado da 1, vocês vão ter acesso a esse material, não se preocupem. A gente vai só obedecer os fluxos, né? Quem responder que já quer o material por e-mail, vocês já vão ser jogados no Drive. Quem disser que não quer por e-mail, aí a Direc vai mandar para a escola e a escola socializa com vocês. Então, percebam que a matriz da área de matemática, na competência 2, o que é que a gente traz? Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como voltado a uma situação de saúde e sustentabilidade, das implicações da tecnologia do mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagem próprios da matemática. Nós trouxemos esse exemplo aqui porque a gente vai socializar lá na frente com o professor Renato um exemplo prático que vocês vão poder entender. Então, percebam que a questão da representatividade aqui, ó, no ensino médio, nós podemos utilizar da primeira, segunda, terceira série. Estamos falando da competência 2, tá? E da habilidade 1. Então, perceba a nossa articulação. Quando a gente faz essa articulação, a gente consegue visualizar de uma forma bem didática. Por quê? Porque propor participar de ações adequadas às demandas da região, preferencialmente para a sua comunidade, envolvendo mediações de cálculo, de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa. Então, essa habilidade pretende associar os termos utilizados em determinados grupos sociais para medidas diversas, tais como cálculo de perímetro, de área, volume, capacidade e massa, medidas agrárias, medidas utilizadas na pecuária, entre outras, nos quais os estudantes podem estar inseridos e que podem ser ampliados e usados como fatores. Então, nessa terceira coluna, a gente fala sobre os conceitos e procedimentos da geometria métrica, o sistema métrico decimal, unidades não convencionais, e as funções e os modelos matemáticos e expressões algébricas, né? Isso aqui é só um exemplo, uma sugestão para como vocês vão perceber a matriz da área, né? E aí, a proposta... Oi, Renato. Aí cabe no... Seja bem-vindo a mais uma aula especial para você e nós vamos falar de rotacional e divergente. Antes de começar, é importante que você conheça alguns... Aí, para desenvolvimento dessa habilidade, se o cara não souber fazer a continha, como ele falou, não vai fazer nada, né? Então, quer dizer, a prioridade é a consolidação dos conceitos e definições do ensino fundamental. E eu digo mais, entendeu? Que principalmente... Isso, legal. Pronto. Então, mas eu só queria chamar a atenção disso. Aí pode dar sequência. A proposta da componente é... Gente, eu vou pedir para Renato dar continuidade, porque Zeus tinha ficado calado até agora. Mas ele começou a latir. Renato, por favor. Tem que dar atenção, que afinal é Zeus, né? Tá bom. Vamos lá. Olha, a proposta aí do componente é bem isso aí que tá escrito. Foi o básico aí do que a gente enxergou. Essa proposta tem como norte oferecer sugestões didáticas, mobilizando os objetos de conhecimento, quer dizer, você pega aquela ferramenta que é disponível, né, necessários para o desenvolvimento das habilidades necessárias, de acordo com as demandas dos 7 eixos que vão aparecer daqui a pouco, né, que são eixos integradores do componente. Então, é assim, ó. Primeiro, eu falei para vocês que a gente tem que estar de olho lá em atingir, dar conta de competências da área. Só que nicho eu vou percorrer para atingir aquilo lá?
Então, inicialmente, eu acho que a gente montou uns 15 caminhos diferentes, mas aí ficou inchado, e a gente teve que dar uma enxugada nele, e terminou ficando em 7, que assim são os eixos integradores, e nós diminuímos para 7. Então, com o desejo, por exemplo, se eu for falar de modo de transporte, modal, aí eu vou para algum lugar, eu vou usar ou trem, ou ônibus, ou transporte por aplicativo, e assim por diante. Se eu estou fazendo uma atividade dessa natureza, né, então eu estou trabalhando com o quê aí? Eu tenho muitas taxas aí, entendeu? Porque eu tenho, por exemplo, vai falar em cobrança por quilômetro rodado, né? E assim por diante, vai ser muito, tomando como base o custo do movimento do transporte pela taxa, e uma taxa de lucratividade, né? Um sobrepreço. Então, esse eixo aí, por exemplo, é o primeiro eixo, que vai falar muito de taxa, e que eu vou ter uma proposta uma proposta interdisciplinar daqui a pouco. Então, a ideia é essa, por isso que tem esses diferentes eixos. Né? Então, E aí, assim, Renato, só dando uma contribuição, né? A matriz de componente da área de matemática, preste atenção, a do componente traz 7 eixos. Cada eixo tem um conjunto de habilidades. Isso não quer dizer que o professor, no primeiro ano, ele vai estar todas as habilidades do eixo, taxa, intervalo de validade e proporcionalidade. Não, ele vai verificar, dentro do seu olhar macro e dentro da sua realidade daquela turma, quais são as habilidades que eles vão contemplar, para que eles possam ter a competência de ir para o outro eixo. E aí a gente pede para que vocês, pelo menos, tenham esse olhar sequencial nos eixos integradores. Por quê? Nós sabemos que é perfil da rede estadual os alunos migrarem para outras escolas mais próximas às suas residências. Quando isso acontece, a questão de mudança de endereço, a gente deixar pelo menos esses alunos, eles norteados, né? Orientados. Então, nós trouxemos na segunda proposta, modelagem matemática e fenômeno humano, socioeconômico de espaço e forma. Mas, Ângela, eu vou trabalhar com esse eixo no terceiro ano. Pode, pode. Mas interessante que a gente trabalhe no primeiro ano se a gente for justamente com essa proposta de sugestão, de obedecer uma sequência. Né? O terceiro eixo, resolução de problemas, prática social e suas relações com o cotidiano. Quarto eixo, princípios de contagem, análise de evento e a previsão de resultado, né? Para quem vai visualizar lá no documento orientador, quando a gente traz como proposta de progressões didáticas no segundo ano, trabalhando a questão não só de probabilidade, mas estatística, a gente casa muito bem esse eixo integrador para a gente poder consolidar aquele conjunto de habilidades. Aí nós temos, no quinto eixo, letramento estatístico e análise da realidade. O sexto eixo, simetria de figuras ópticas e seus modelos trigonométricos. E o sétimo eixo, lógica proposicional, semiótica e desenvolvimento do pensamento computacional. Lembrando que todas essas propostas, ela tem como apoio, né, os livros didáticos, os livros que trazem os projetos integradores e também a própria rede. Então, nós temos algumas ferramentas que vai potencializar essa nossa proposta, tá? E aí o professor Renato vai falar um pouquinho agora sobre a matriz do componente. Muito bem, então a matriz do componente, que continua sendo matemática, né, nós dividimos em 7 eixos. Esse aí é o eixo número 1, que nós chamamos de taxas, intervalos de variedade e proporcionalidade. Né? Ali já aparece a nomenclatura ali das habilidades, já aparece RN. Veja que lá, anteriormente, não aparecia o RN, porque a gente está usando as habilidades da Base Nacional, que foi quem deu origem a tudo isso. Né? Aqui nós já trouxemos para o RN, é matemática e é a habilidade número 1, e que está dentro desse eixo
chamado taxas, intervalo de validade e proporcionalidade. Então, aquela ideia de iniciar a primeira série com números racionais já está caracterizado aqui, porque trabalha-se muito com taxas, não é? São muitas vezes o nosso cotidiano trabalha muito com taxa. É quilômetro por litro, e hoje está em evidência isso aí, né? E assim por diante. Intervalo de validade, e eu vou trazer aqui para vocês uma ideia do que é conhecimento, não só de nós, professores, mas também dos nossos alunos, por exemplo, quando se faz um exame de sangue, e aí existe, por exemplo, o camarada, ele vai ser constatado que está com anemia ou não pelo número de glóbulos brancos, ou de glóbulos vermelhos, dentro de um intervalo que a gente ensina em sala de aula, intervalos reais, né? Aqui não vai ser exatamente intervalos reais, porque vai ser uma contagem pelo espectro visual que o cara do exame ele faz, não é? Mas é um intervalo de validade. Então, espera-se que o cara tenha um determinado número por mililitro, entendeu? De sangue coletado, e assim por diante. Aqui pode avançar. E aí vai aparecer aqui as sugestões didáticas. Então, vejam essas sugestões didáticas. Pode voltar aí, por favor? Isso, essa sugestão didática como sugestão mesmo. Ângela e os demais colegas, nós pensamos em diversas propostas de sugestões didáticas, mas cada professor tem a sua realidade, o seu pensamento também, e algumas facilidades que é possível que nós não tenhamos. Então, pode lançar a mão de outras sugestões didáticas, sim, utilizando um objeto de conhecimento para dar conta de uma determinada habilidade. Tá certo? Agora pode avançar, Ângela. E só uma contribuição. Perceba que aqui está um exemplo da primeira taxa. Para vocês terem ideia, o primeiro eixo, ele contém 10 habilidades. Mas dessas habilidades, a gente trouxe a habilidade 1, a habilidade 3 e a habilidade 7. Isso, em todos os eixos, vocês vão ter a oportunidade, quando vocês se apropriarem do referencial curricular do ensino potiguar. Por isso a importância de vocês terem esse material, tanto digital quanto físico, para que vocês possam perceber. Quando nós trouxermos aqui um exemplo prático, o professor Renato, ele pensou muito bem no exame de rotina, determinando o paciente que teve o resultado HDL, colesterol total e triglicerídeo, conforme registrado na sequência. Então, vocês vão perceber que nessa proposta nós iremos trabalhar taxa, intervalo de validade e proporcionalidade. E com esse exemplo, a gente traz uma interpretação crítica de uma situação real, onde a gente trabalha não só a questão da área de matemática, mas em outras áreas, né? A questão da interpretação e a questão justamente de resolver uma situação do dia a dia. Então, o professor Renato pode falar. Então, esse aí é um exemplo típico que é socialmente viável, né? A pessoa normalmente quer saber o colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos. São 4 itens que entram num modelo matemático, né? Que é utilizado pelos médicos, em geral, que pedem esse tipo de exame. Aí, isso aqui me despertou porque, vou até dizer para vocês, foi o meu exame. Né? Aí eu perguntei, mas doutora, que continha é essa que a senhora está fazendo aí? Não, veja bem, Renato, eu poderia pedir HDL, LDL, colesterol total e triglicerídeos, mas não precisa. Dos 4, bastam 3, que com modelo, ela não chamou de modelo matemático, né? Como eu insisto que a gente chama, ela falou com uma fórmula, né? Aí, normalmente, eu digo que quem trabalha com fórmula é farmácia de manipulação. Mas, enfim, com um modelo matemático, chega-se ao 4º item desejado, e que, querendo ou não, diminui o custo do exame, né? Do exame de sangue, é um item a menos.
Então, é socialmente viável, entendeu? Algo desse tipo aqui. Então, a gente está a gente está trabalhando aqui em miligrama por decilitro, né? A gente está trabalhando com unidades trabalhadas em física, né? A gente está entrando na área social, né? E humana, importante, porque o próprio exame ele já interessa a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, a partir desses dados, e ali informando, o colesterol total deveria, para adultos acima de 20 anos, ser menor do que 90 miligramas por decilitro, e assim por diante. Então, a partir desses resultados, uma cardiologista determinou o LDL utilizando o seguinte modelo matemático. Aí pode passar, por favor. Está lá, o LDL é igual ao colesterol total menos triglicerídeos dividido por 5 mais HDL. Entendeu? Então, isso aí é algo que é socialmente viável, é importante trazer à tona, e, por exemplo, assim como é comum o professor de matemática pedir para que o aluno traga uma conta de luz, para trabalhar os itens que estão em evidência numa conta de luz, isso aqui também é interessante. Está entrando na área de saúde, e que dessa maneira, através desse eixo integrador, né, que é o primeiro eixo que nós destacamos, nós estamos realmente fazendo uma integração de áreas, entende? Então, é um negócio que, teoricamente, é simples, mas é como, por exemplo, você saber que num ambiente fechado ou climatizado, né, você não é recomendado que tenha mais do que 1.000 partes por milhão de CO2. Por quê, professor? Não, porque cientificamente é comprovado que os seres humanos tomam vamos dizer assim, decisões equivocadas. É muito fácil quando o grau de concentração de CO2 é muito alto no ambiente. Isso já tem lei, gente, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, para se colocar em agência bancária. Porque na hora que tiver uma concentração muito grande, tem um sensor para isso, né? Então, já acusa e há uma renovação de ar automático, entendeu? Então, isso tudo, ele é interdisciplinar e é muito legal. São itens que a gente precisa, aos poucos, ir se desvencilhando daquilo que o livro está propondo há 40, 50 anos. Né? O exercício aquele do terremoto e do uso do logaritmo, parece que o logaritmo só usa para aquilo. Então, em vestibulares já cai há 50 anos. Só vai mudando o número, vai mudando a cidade que cai, aquilo no vestibular, né? E, eventualmente, já entra no Enem também. Né? Então, a gente precisa fazer, vamos dizer assim, uma educação integral, precisa trazer uma educação integral para o nosso aluno, na medida do possível, é claro, com a contribuição de cada um. Tá? E aí podemos passar adiante, a avaliação. Ângela? Oi, é porque eu tive um probleminha técnico aqui. Gente, estão me ouvindo? Vocês ainda estão aí? Vamos falar um pouquinho sobre avaliação, né? Quando o nosso grupo traz a avaliação democrática, é acreditando que é uma avaliação formativa, somativa, diária, onde nós trabalhamos não só com protagonismo, autonomia, o próprio conhecimento, a autoavaliação. Quando nós percebemos que nós, professores, além de avaliadores, também estamos sendo avaliados, né? E é nessa proposta que nós falamos sobre avaliação democrática. E vocês vão ver isso muito bem mastigado lá no documento. Nós trazemos esse conceito. É preciso ter esse entendimento, é preciso evidenciar esforços no sentido de romper com a prática de avaliação meramente classificatória, seletiva, que em geral realiza ao fim do processo do ensino,
com o intuito de implementar formas de avaliação. Então, assim, se nós termos essa perspectiva onde a gente vai saber que avaliar é compreender, né, é entender que nós possamos realmente estar na perspectiva interdisciplinar, considerando as habilidades a serem desenvolvidas pela área de matemática, pela componente matemática, consolidando o processo, nós iremos realmente visualizar através dos indicadores. Como assim? Sabemos que os sujeitos envolvidos somos nós, professores, o nosso aluno e o saber, o conhecimento. E aí, esses indicadores não é só o Enem, não é só a Olimpíada, não é só aquela prova no final do bimestre, mas é justamente o dia a dia. E nós podemos utilizar esses instrumentos como teste, relatório, próprio portfólio, para a gente poder estar visualizando essa avaliação. E quando nós falamos justamente nisso, eu gostaria de ressaltar que os testes, especialmente aqueles que nós utilizamos habitualmente, tais como prova, escrita, individual, coletiva, com e sem consulta, com tempo limitado, ele é um instrumento muito utilizado, mas ele não pode ser o único, tá? Por quê, professora Ângela? Porque tem outros meios, principalmente nossos alunos com deficiência. Nós acabamos adaptando os meios de avaliá-los. E aí é nessa perspectiva que a gente gostaria também de trazer para a realidade daquela própria sala. Quando nós aplicamos um relatório, socializando com um grande grupo, eu utilizo muito a agenda, né? Eu sou uma professora construtivista, mas eu sou um pouquinho tradicional quando eu peço para os alunos registrar, para que eles possam realmente estar executando, estar trabalhando, estar fazendo, né? Como o professor Igor mesmo falou. Eu ainda sou dessa professora que eu acredito que a prática, ela aprimora o bom aluno. E aí é praticando, é exercitando, é construindo em conjunto com o professor que nós iremos fazer com que esses indicadores realmente eles sejam indicadores de excelência, que a gente possa ter alunos de destaque, que nós possamos levar não só o rol da nossa DIREC, mas da nossa região para as Olimpíadas. E quando eu falo Olimpíada, eu não estou falando só Olimpíada de Matemática, eu estou falando justamente de todas as áreas, né? E o portfólio esse ano foi bem bacana, que eu pedi para eles fazerem tipo um diário de bordo, onde todas as aulas eles têm que registrar, ele tem que fazer um resumo, uma resenha de um texto envolvendo a área de matemática com aquela realidade, e aí eles ficam, professora Ângela, por que a gente tem que estar sempre fazendo esse resumo ou copiando no caderno? Aí eu falo, porque a importância de vocês exercitarem a caligrafia de vocês. O mundo digital, ele trouxe suas vantagens, mas também trouxe suas desvantagens. Quando a gente está muito conectado, associando essas mensagens, eles acabam replicando isso para o dia a dia. E aí essa questão de construir e reconstruir também faz parte do papel do professor, né? E aí o portfólio, ele vai trazer essas possibilidades. E aí a nossa área, ela traz essas possibilidades de instrumento de avaliação como sugestão, para que no final a culminância e o processo de construção de um modelo físico com base em conceitos e ideias matemáticas, a organização e a montagem de uma exposição com resultado de um trabalho de natureza estatística ou de história da matemática, são alguns exemplos que podemos trabalhar no chão das nossas escolas, com o objetivo de ampliar as alternativas de avaliação. Então, identificando as formas mais adequadas de escolher os instrumentos de avaliação, que cada um, nós, professores que compõem essa área belíssima, que eu sou apaixonada, tem a responsabilidade, enquanto avaliador, enquanto mediador, enquanto construtor e transformador do conhecimento, que nós possamos refletir nas nossas práticas pedagógicas, nas nossas metodologias, que nós possamos ser referência, né, nesse processo avaliativo, mas que a gente possa fazer com que os alunos se sintam motivados em participar desse processo de avaliação. E aí eu sei que somos nós que iremos alimentar o sistema, o SIGEDUC, mas que aquela nossa possa refletir numa
formação continuada do nosso dia a dia, da nossa prática. E é nesse olhar, não humanizado, mas nesse olhar crítico também enquanto professor, que a gente vai nos ajustando em termos e verificando qual vai ser a melhor forma de avaliar os nossos alunos, né? E aí agradecemos pela presença de todos os colegas. Todos vocês fizeram mais que o possível e deram sempre tudo pela nobre arte de ensinar. E obrigada, queridos professores, que continuam fazendo a diferença no chão da escola. Sabemos que nós estamos vivendo um momento, né, de reaprender a iniciar o que nós já fazíamos, mas essa adaptação não só para a professora Ângela, o professor Renato, professor Angélica e o professor Paulino, mas dizer para vocês que nós somos profissionais da rede e vamos sim fazer a diferença no estado do Rio Grande do Norte, quando a gente mostrar todo o nosso potencial, não só na área de matemática, mas dando suporte em todas as áreas. Um forte abraço para todos vocês. Professora Ângela,